Olá a todos. Somos Luciane da Cruz e Pierro Salaberry, alunos do mestrado em ensino da Unipampa Campus Bagé. E estamos hoje com o propósito de falar com vocês sobre uma ferramenta de pesquisa chamada Google Acadêmico, que é voltada para pesquisa científica, para pesquisa acadêmica, para pesquisa em sala de aula. Então, para nos iniciar a falar dessa ferramenta, desse aplicativo, passo então para o colega Pierro. Olá, então, nosso objetivo com esse curso é trazer essa plataforma mais conhecimento para que ajude tanto pesquisadores quanto estudantes, né, nos seus trabalhos científicos e na sua produção acadêmica, tanto quanto para professores que desejam trazer um conteúdo mais relevante e atual para melhorar a sua dinâmica de ensino e aprendizagem na sala de aula. Também trazendo potencialidades e as fraquezas referentes às outras bases de pesquisa e com ela mesma, dicas de uso geral para pesquisa e um olhar bastante abrangente pela interface. Como introdução, a gente primeiro pensou em distinguir Google.com de Google Acadêmico. São diferentes? Sim, são diferentes. E qual é a principal diferença? É o objetivo e o foco de cada um e onde eles pesquisam. O Google.com é um mecanismo de busca padrão do Google que todo mundo está acostumado e conhece há bastante tempo. Tá? Então, ele pesquisa conteúdo na web de forma geral, incluindo páginas da web, imagens, vídeos, notícias, entre outros. Já o Google Acadêmico já dá um enfoque diferente na pesquisa. Aquele termo ele vai ser pesquisado em relação a artigos que está relacionado ao tema. E isso inclui as revistas e artigos analisados por pares, teses, dissertações, pré-prints e outros materiais de cunho acadêmico também. Então, é um jeito de fornecer acesso rápido a essas informações específicas. Os recursos e funcionalidades que diferem também as duas plataformas são que no Google.com oferece recursos avançados de pesquisa, como pesquisa avançada, filtros de resultados, pesquisa por imagem e sugestões de pesquisa relacionadas de todos os sites possíveis na internet. Já no Google Acadêmico, o foco é um pouco diferente. Então, ele possui a pesquisa avançada também, direcionada a essa publicação, né, de cunho acadêmico, e citações, rastreamento de citações, que já é um pouco diferente do Google tradicional. Em resumo, o Google.com é projetado para pesquisar conteúdo na web de forma geral, enquanto o Google Acadêmica é voltado apenas para um conteúdo de cunho acadêmico. Dependendo do objetivo da pesquisa, as duas opções são bastante interessantes e precisam ser usadas conforme o foco do usuário. Com potencialidades e fraquezas, nós podemos dizer que o Google Acadêmico é um aplicativo de acesso gratuito e tem um extenso banco de dados que reúne centenas de milhões de publicações, não estando em seus bancos de dados somente aquelas que estão protegidas por direitos autorais e ainda não liberadas de livre acesso ao público. Como principais vantagens, podemos dizer que é o maior mecanismo de pesquisa no mundo acadêmico, que seu conteúdo proporciona apoio para participação em palestras, simpósios, TCCs, etc., porque conta com referências fiéis e de credibilidade. É um mecanismo virtual de pesquisa livremente acessível, que organiza textos de literatura acadêmica e uma extensa variedade de formatos de publicações. Foi desenvolvida para localizar fontes e produções científicas, incluindo artigos, teses, capítulos de livros e textos de sociedades profissionais e outras instituições de ensino e pesquisa. Direcionado aos estudantes e universitários que precisam consultar textos embasados e confiáveis, já que, além do acesso online, os pesquisadores têm a opção de salvar o que for mais interessante para estudar depois, para ler no momento oportuno. Como crítica, o Google Acadêmico tem sido bastante criticado por não vetar publicações e incluir em seus índices revistas predatórias, que são aquelas que muitas vezes há falta de transparência e prática de solicitações agressivas e indiscriminadas nos seus conteúdos. Não existe uma seleção dos conteúdos disponíveis, ou seja, todo o conteúdo disponível de livre acesso é carregado na sua biblioteca de textos acadêmicos. Dicas gerais de pesquisa. Além da forma geral de pesquisa, que é colocar a expressão de busca diretamente na barra do aplicativo, existem alguns atalhos que podem agilizar e direcionar a seleção dos artigos de forma mais efetiva e direta. Por exemplo, se colocar o termo de pesquisa entre aspas, ele vai resultar somente as suas opções naquela ordem que está exatamente colocada dentro das aspas. Se colocar o símbolo de menos junto ao termo de pesquisa, o programa excluirá da pesquisa todos os materiais que contenham aquele termo que está sendo excluído. Exemplo,
Por exemplo, ao pesquisar evasão ensino no Brasil, menos básico, isso fará com que apareçam documentos que falem da evasão no ensino no Brasil, excluindo materiais que contenham a educação básica. Se colocarmos, por exemplo, o comando OR para 2 ou mais termos, ele vai buscar um ou outro e pesquisará os termos que estão selecionados ao mesmo tempo. Por exemplo, ensino superior or educação superior. Ele vai buscar todos os textos que tenham essas duas expressões. Também existe uma ferramenta de busca avançada que permite que filtre exatamente o que deseja buscar. Você pode buscar materiais contendo exatamente a frase pesquisada, excluir palavras da busca, delimitar em que trecho do artigo o termo aparece, sua autoria, data e até mesmo onde foi publicada. Também ele permite que tu pesquise arquivos de bibliotecas e periódicos. E dessa forma, existem 2 possibilidades. Encontrar artigo em uma biblioteca ou revista específica. A mais simples é utilizar a função pesquisa avançada, digitar o nome do periódico ou biblioteca no campo, exibir artigos publicados em... E ele vai buscar aquela seleção que foi feita. E um outro jeito é ir até o menu, clicar em configurações e depois em links de bibliotecas, que daí tu poderá colocar até 5 instituições ou periódicos para buscar ao mesmo tempo. Assim como existe o Google Acadêmico, uma plataforma que é um repositório para produção científica, há também outras plataformas que nós trazemos aqui antes de começar a falar sobre a interface do Google Acadêmico. Nós destacamos 4, que são as mais comumente encontradas e utilizadas nas revisões de literatura. A PubMed é uma ótima base de dados, bastante abrangente, mas que foca na área de biomedicina e ciência da vida. Também contém artigos de revistas bastante conceituados e revisados por pares. A segunda opção que nós trazemos é a Scopus. Então, é uma base que oferece ampla cobertura multidisciplinar, bastante utilizada nos trabalhos e como fonte de dados, e abrange áreas como ciências, engenharias, medicina, ciências sociais, mas entre outras também. Contém um grande número de periódicos, e também inclui conferências e patentes. Pode ser importante dependendo do trabalho que está se fazendo. Web of Science, a terceira opção da nossa lista, é uma base de dados amplamente utilizada e respeitada que abrange várias disciplinas acadêmicas, incluindo uma vasta coleção de artigos científicos e também rastreia citações entre os artigos que estão nesse repositório. A I3E Explorer é uma base de dados especializada em trabalhos de engenharia, tecnologia e ciências da computação. Todas essas bases são bastante interessantes e tem como uma vantagem em relação ao Google Acadêmico essa especialização. Elas vão trazer mais conteúdo se a área pesquisada for essas que eu falei. Como contra, grande parte dessas bases tem acesso restrito. Há a possibilidade de uma análise de mais dados desses repositórios quando você é aluno ou professor ou servidor de alguma instituição de ensino superior. Essas instituições mantêm contratos com as bases de dados para que se aumente o repertório que o aluno pode pesquisar dentro das bases. Assim vão ser conseguidos ser lidos muito mais artigos do que um acesso básico e livre. Agora a gente vai para a interface, então, analisando o Google Acadêmico, ele é bastante parecido com o Google.com, tem então o emblema Google Acadêmico e uma parte de pesquisa abaixo. À esquerda, então, o meu perfil, minha biblioteca, que a gente vai explicar um pouquinho mais daqui a pouco, e no canto direito, em relação ao usuário que está acessando o Google. A partir, então, de acessar então, o Google Acadêmico, se coloca, então, o termo ou uma expressão de pesquisa e clica-se na lupa. Quando se clica na lupa, a interface de resultados traz, então, no cabeçalho, o termo que foi pesquisado, informações de conta e de minha biblioteca, e à esquerda, as filtragens. Primeiro, periodicidade, que é bastante interessante, né, principalmente quando a gente coleta artigos para produção acadêmica, a atualidade é uma coisa muito importante. Então, aqui pode ser filtrado um período específico ou alguns anos que o Google considera mais relevantes, dado o tema que está pesquisando. A próxima opção é ordenar por relevância ou por data de publicação. A seguinte é em relação ao idioma que se quer pesquisar. Então, caso o leitor seja um leitor somente no português, pode-se fixar aqui o idioma português, então, para facilitar essa seleção. A próxima são em relação ao tipo, se é qualquer tipo de documento ou só aqueles feitos de revisão, incluindo patentes ou citações, e a criação de alerta. É possível criar e configurar alertas sobre os temas e artigos específicos. Esse alerta é criado com base em uma palavra-chave que pode ser um tema ou um autor, por exemplo.
Para criar a sinalização, basta clicar na opção Criar alerta, localizar no menu principal a ferramenta. Todos os conteúdos relacionados a esse tópico serão enviados para o e-mail que você cadastrar logo que forem divulgados na internet. As opções aparecem como, primeiro, o título, então, da obra. O título do artigo é exibido num link clicável, geralmente em azul, e descreve brevemente o conteúdo do artigo, né, o título que foi colocado na publicação. E antecedendo o nome do título, há o tipo de arquivo. Nesse caso, em tela, PDF. Então, é um arquivo PDF, que poderia ser HTML, caso fosse uma página na web. A segunda, a linha, tratam dos autores. Então, todos os autores também clicáveis em verde e qual repositório no qual se encontra esse conteúdo. O próximo traz um resumo da publicação, entre 2 e 4 linhas, dando como se fosse uma breve passada sobre que aquele conteúdo se relaciona. O botão salvar, ele está ligado à minha biblioteca. Então, são opções criadas pelo Google para gerar um repositório pessoal do conteúdo que se está pesquisando. Outra funcionalidade também está relacionada à citação. Temos a opção citar, que mostra tanto a referência quanto a opção de como aquele artigo pode ser citado dentro de um documento, e o número de citações deste trabalho em outros materiais encontrados também aqui no Google Acadêmico. No caso, então, analisado aqui em tela, 24 trabalhos citaram o trabalho que está aqui como primeira opção da busca. As últimas opções seriam os artigos relacionados, então, é o tema, a autoria. Pode ser bastante interessante a gente pesquisar quando se acha um documento muito próximo daquilo que se está analisando, procurar, então, artigos, né, conteúdos correlatos, interessantes, que sejam muito próximos para a gente, então, abranger mais a nossa pesquisa. E a última opção são todas as versões encontradas. Então, outros repositórios, outras propriamente versões deste documento também foram postadas e publicadas em outras fontes, também podem ser acessadas pela última opção aqui desse menu. Encerramos aqui, então, o primeiro módulo do nosso trabalho e passaremos, então, aos próximos blocos, que terão foco a pesquisa acadêmica e a pesquisa em sala de aula. Iniciar o módulo 2 e vamos fazer um exercício prático do que a gente viu até agora. Então, vamos colocar aqui, esse meu e do Piero, que é evasão, que é o tema das nossas pesquisas de mestrado, sob óticas diferentes, mas o tema é evasão. Então, evasão, eu vou acessar a ferramenta Google Acadêmico. Então, Google Acadêmico, boto na barra de ferramenta do Google normal e ele já me abre aqui a opção de acessar a pesquisa. E daí eu estou na página do Google Acadêmico e vou colocar o tema evasão. E ele já me buscou milhares, na verdade, de artigos, 282 mil aproximadamente. É óbvio que eu quero refinar a minha pesquisa, então eu vou entrar na possibilidade que me oferece aqui a pesquisa avançada, que está aqui nesses 3 listinhas ao lado do nome Google Acadêmico. E aqui na pesquisa avançada, eu vou procurar, ele já me jogou aqui a palavra evasão que eu estava procurando genericamente. Eu vou colocar evasão no ensino superior, que é o objetivo que me interessa nesse momento. Eu poderia colocar uma frase exata, eu poderia colocar algumas outros critérios, como autor, como aonde publicado. Vou colocar aqui, só para demonstrar, um período que eu já foi objeto de pesquisa, e por isso quando eu cliquei aqui ele já me mostrou, para a gente dar uma refinada na busca e vamos na lupa pedir essa ação. A partir daí ele já reduziu, ainda tem muitos e por certo a gente vai precisar ir reduzindo mais no coisa. Mas para mostrar para vocês agora, aqui estão os assuntos que me interessam e aqui embaixo são as opções que eu tenho de trabalhar esses artigos. E ele está por ordem de relevância, então ele colocou esse primeiro como mais importante. Eu li o que ele colocou, as 2 linhas ali, que é uma espécie de sinopse do tema. Me interessa, eu não posso ler agora, eu quero salvar. Eu vou lá na estrela e vou colocar ele na minha biblioteca. E eu cliquei para salvar e ele já me pergunta aonde que eu vou salvar. E aqui, como eu criei essa pasta teste para fazer hoje o trabalho, ele já me jogou lá para teste e está concluído, está salvo lá dentro. Bom, eu quero verificar.
Eu quero olhar, e já salvei 3, 4, 10 artigos. E eu quero verificar, e agora eu posso ler, eu vou lá acessar. Eu vou acessar a minha biblioteca e ele vai me mostrar quais são as possibilidades. E eu tenho aqui na pasta teste o artigo que eu já joguei para lá e mais algum que eu já tinha jogado antes. E lá eu consigo acessar e ler, vamos olhar ali. Aqui tá os dois temas que eu já tinha colocado. Aqui eu consigo usar eles, ler, consigo excluir se ele não me interessa mais. Eu li, não é aquilo que eu queria, posso excluir. Não, é realmente o que eu quero, eu vou citar. Daí eu clico em citar e ele vai abrir as opções de citação. E daí tem mais de um formato, tem mais de uma aceite, mas de regra os trabalhos científicos são pela norma ABNT. Então é esta aqui, NBR 6023. Eu vou copiar, né? Comando Ctrl+C, e vou colar no meu trabalho e eu vou estar já com a referência corretamente feita de acordo com as atuais normas. Ele me permite também eu exportar tudo. Então, tudo que está aqui eu quero jogar para o meu computador, porque eu vou estar sem acesso à internet e eu quero ler ele de uma forma que eu não precise estar online. Daí eu clico em exportar e tenho os meus artigos no computador, aqueles que eu selecionei como importantes. E no gerenciar marcadores, eu posso tirar alguma coisa que já não me interessa, eu posso criar, eu posso trocar de pasta, me permite eu mexer, trabalhar com esses artigos da forma que mais me forem interessantes, que me forem úteis. Essa documentação encontrada para a sala de aula. Quando a gente pensa no contexto escolar, é bastante interessante que nós busquemos relatos de casos, de experiências, casos de uso relacionados aos conteúdos que nós precisamos trabalhar. Então, a partir da seleção feita desses materiais, a gente pode pensar em práticas pedagógicas que estejam relacionadas às dinâmicas que a gente quer proporcionar para os nossos alunos. Nós pensamos em aplicar metodologias ativas de aprendizagem com o material selecionado no Google Acadêmico. As metodologias ativas, elas colocam o aluno com um perfil de protagonista do seu próprio aprendizado. Então, traz uma maneira diferente do que o aluno está acostumado com as aulas expositivas, para maneiras, e aí dependendo de cada metodologia vai ser uma maneira específica, de se colocar como o principal agente para a transformação daquele conteúdo em saber, em aprendizado. Nós destacamos 3 metodologias que nós achamos interessantes para ser trabalhados com os conteúdos advindos do Google Acadêmico. A primeira é a sala de aula invertida. Ela envolve a inversão do processo de aprendizagem tradicional que a gente conhece. Os alunos estudam aquele conceito antes da aula. E durante o tempo da sala de aula, o professor facilita as discussões. Ou seja, então, o professor encontraria então algum material, né, que seja relevante para aquele conteúdo e distribui aos alunos. A partir dessa leitura prévia, os alunos, então, vão chegar na sala de aula um pouco mais preparados e com algumas dúvidas. Então, com base naquele artigo, pode ser solicitado que os alunos leiam partes específicas, preparem perguntas, ou em seguida discutam o conteúdo com o grupo, façam alguma apresentação. A segunda metodologia ativa que nós pensamos e destacamos aqui nesse curso é a aprendizagem baseada em problemas. Então tem que se encontrar algum artigo, algum material que traga algum problema, algo bastante específico e bem detalhado para que a aula seja mais rica e que também faça alguma relação com o contexto que os alunos estão inseridos, ou o próprio contexto escolar, da comunidade também pode ser bastante interessante para a dinâmica em sala de aula. Baseada em problemas, é uma abordagem na qual os alunos são confrontados com problemas do mundo real, tá? Então, não basta ser só o mundo real, é bastante interessante que o aluno consiga enxergar com um pouco de materialidade aquele problema, que seja algo próximo dele. Trabalham em equipe para encontrar soluções para o problema apresentado na discussão prévia. Com base no artigo, então, pode-se criar um problema relacionado ao retorno às aulas presenciais, por exemplo, no pós-pandemia. Seria uma das opções de artigos de temas a serem buscados, por exemplo. E aí trabalhar esse problema, quais são as soluções possíveis que aquele grupo consegue indicar. A terceira metodologia ativa que a gente traz aqui é Peer Instruction. Ela é uma metodologia em que os alunos participam ativamente do aprendizado por meio de perguntas e discussões entre pares. Então, a turma pode ser dividida entre duplas, e essas duplas vão discutir aquele material, né, que o professor proveu à turma, para que faça discussões, apresentações ou qualquer dinâmica interessante.
Agradecemos, então, a assistência e esperamos ter contribuído com algum conhecimento, dividindo conhecimento com vocês. Grande abraço.